Olá, bom dia. Estamos aqui para fazer o segundo vídeo sobre como ser um mago completo. E, como mostrei no primeiro, estou me baseando em uma figura, um erudito de nome. Aqui está a capa do livro dele, Arte Pré-Histórica. Quando eu conheci isso aqui? Quando eu fiz curso de História da Arte no IBA, Instituto de Belas Artes. Sabiam disso? Então, eu fiz o curso. Então, conheci a arte pré-histórica e me apaixonei por ela. E aí, lembrem-se, existe uma senhora aí que diz que eu estou me contradizendo. Não, não estou me contradizendo. Estou apenas lendo. Estou lendo o que o Dr. André Arlomel coloca aqui no livro dele. E ele não é nada mais, nada menos do que diretor do Museu Antropológico Etimológico de Munique. Está aqui, estou baseado nele. O maior conhecedor do xamanismo. Então, antes de fazer a sua reclamação, a senhora, que parece que não sabe ler nem pensar, porque Tabita faz um elogio a mim, ela coloca embaixo dizendo Talita. E eu coloquei, parece que além de não saber pensar, você não sabe ler. Bom, vamos ao segundo vídeo, baseado ainda na arte pré-histórica e primitiva, do Dr. André Arlomel, autoridade indiscutível no xamanismo, porque ele é antropólogo, etnólogo e etnógrafo. Tá? Eu tive conhecimento porque eu fiz na História da Arte e um curso de arte no IBA, Instituto de Belas Artes. E aí, quando vocês quem quiser me criticar, então lembra do seguinte: critica esse cidadão aqui, critica ele, porque eu estou tirando tudo daqui, ó. Estou lendo apenas o xamanismo. A importância do xamanismo, para quem quiser ver. Estou apenas lendo. Então, senhora, quinta-feira próxima, eu estarei às 19 horas, numa live, em que o título será Professor Moran Responde. Adianto para todos vocês saberem. Quem quiser ver minha live, então é só na próxima quinta-feira, às 19 horas, ligado no meu canal do YouTube. Aí a senhora pode me contradizer. Aí, se a senhora tem competência, pode dizer que eu não sei, mas na verdade o que eu estou lendo aqui. Bom, vamos continuar. Mas me coloca à disposição, tá? Quinta-feira, 19 horas. Se você ousar, então faça a sua pergunta. Eu responderei. Tenha certeza que eu responderei. Então, vamos começar aqui. As figuras que o xamã pintava. Esse foi o primeiro que eu mostrei, ó. Agora mostra-se aqui claramente um visão. Tá vendo, ó? Aqui mostra-se o xamã deitado em transe, pinto duro, e o bisão aqui, ó, ferido e os fatos dele, o intestino dele saído. Então, isso é uma pintura que ele fez depois que ele acordou. Ou seja, ele acordava do transe e lembrava. E aqui as outras pinturas todas foram feitas, ensinadas por ele aos homens da pré-história. Nós estamos, gente, há 12 mil anos atrás. Então, perdoe, mas eu tenho que seguir o que ele manda aqui. Já apresentamos essa figura, a Senhora dos Animais, que era a deusa com quem ele estava em contato. Vamos apresentar outra, porque há variações.
Nosso conhecimento do xamanismo. Está na página 21 do livro. Então, eu vou ler, página 21 do livro. Nosso conhecimento do xamanismo. Página 24, página 21. Como é que ele conseguiu chegar ao conhecimento que ele tem do xamanismo? Vamos ler o texto. Nosso conhecimento do xamanismo são, em geral, baseados em narrativas da Sibéria e da América do Norte, mas, uma vez que se define o xamã como alguém que só pode agir em transe incorporado, né? Não como o idiota do Kardec fez, psicografado, o fenômeno torna-se muito mais geral. Parece ocorrer em quase todas as regiões onde sobreviveram, até bem pouco tempo, culturas caçadoras primitivas. Entre os esquimós, os lapões, o norte da Escandinávia, América do Sul e do Norte e vai parte da África. Entre os numerosos povos caçadores atuais, a alma, especialmente a dos animais, parecia estar associada à do xamã. Isso está na página 21 do livro dele, do Dr. André Lomel. Tá? Agora, vamos adiante. Vamos adiante. Não marquei a página seguinte. Tenha um pouquinho só de paciência, por favor. É importante o que eu vou ler aqui. É a continuidade. Isso aqui eram máscaras que os xamãs usavam quando eles entravam em transe. Eu marquei e desmarquei. Bom, outro tipo de máscaras usada pelos xamãs. Bom, aqui ele já diz de onde é que vem o conhecimento dele do xamanismo. Dos estudos atuais, né, de várias tradições. Tá? Agora, nós temos aqui uma continuidade. Já vi. O xamã pode representar vividamente a cosmologia da comunidade que o rodeia. Ou seja, parece também que em transe é capaz de transferir com mais facilidade aos doentes físicos e mentais o poder de curar que adquiriu. Eu fui testemunha de um fato xamânico em Brasília. Um rapaz doente, cuidado por médicos extremamente competentes, o antibiótico não fazia efeito. Então, eles chamaram um xamã indígena. Agora, atual, eu estou vindo aqui da pré-história, mas estou contando da atual. O xamã veio, entrou em transe e disse: há um espírito que não permite que a medicação seja absorvida pelo corpo da criança. Entrou em transe e disse que ia afastar o espírito, fez a dança dele lá, rodou, depois deu as costas e foi embora. A partir da semana seguinte, a criança se recuperou. Isso eu presenciei, assim, nos jornais, na época, foi noticiado, né, lá em Brasília. Aquelas tribos indígenas ainda que cercam aquilo ali. Então, a fim de garantir o êxito de sua expedição na caça, o xamã transporta-se, ou mais exatamente, manda sua alma para o outro mundo, o que hoje nós chamamos de desdobramento ou o duplo etérico, viagem astral. Enquanto seu corpo fica como morto. Ali, ou ele caça espíritos de animais, no astral, ou negocia com a senhora dos animais.
que nós temos aqui outro livro que apresenta já Regina Pichel, especialista em arte pré-histórica também, mas em arte em geral, e ela apresenta outra figura, outra imagem das Vênus pré-histórica. Olha, ela é especialista em arte pré-histórica. E olha, outra figura da Senhora dos Animais, com quem o xamã estava em contato quando estava em trânsito. Gina Pichel não sabia pouco. E ela aqui vai descrever arte pré-histórica e vai dizer o mesmo que o Dr. André Lomel disse ali, né? A exploração das paredes permite identificar outro complexo de figuras, mas não era esse o fato que eu queria. Não era esse caminho que eu queria. Então, de qualquer maneira, o que nós temos aqui é arte pré-histórica da doutora Gina Pichel, e que antecede a arte moderna, e ela concorda em tudo com o Dr. André Lomel. E aí ela diz como se construiu isso. Stonehenge, só levitando, são pedras de 6 toneladas. As duas são fáceis de colocar. E as de cima? Mas o xamã fazia isso. Bom, deixemos a Gina Pichel de lado. Vamos voltar ao Dr. André Lomel. Eu marquei e desmarcou sozinho. (20 e 21), já lemos. Mas o fenômeno é o seguinte. Ele diz: as diferenças psicológicas, já disse isso, entre curandeiro e xamã são encontradas no decurso dos acontecimentos que os levam a adotar suas respectivas funções em relação ao mundo que os rodeia e nas diferentes técnicas que usam para influir sobre o meio. Porque o xamã é muitas vezes o artista, o cantor, o dançarino, o decorador, o ensaiador, funções que o curandeiro ou feiticeiro não sabe desempenhar. O xamã com frequência assume voluntariamente seus deveres. Parece estar sob pressão de que só escapará tornando-se xamã. Em termos correntes, diríamos que sofre de uma psicose progressiva que o compele a adotar essa atitude. Eu passei por algo semelhante. Os membros da tribo consideram-no alguém que em sua trânsito pode separar a alma do corpo pela força de sua vontade e viajar para o outro mundo, ou o além, onde cria, num plano psicológico, é preternatural, viu, minha gente? Aquele que colocou psicológico, o tradutor errou. Psicológico é o que eu estou falando agora com você, preternatural. Pré-requisitos necessários à ocorrência dos fatos do mundo real. O xamanismo, como técnica e como atitude mental, deve ter se desenvolvido num tempo em que o homem não mais se sentia unido à natureza e se tornara consciente de uma existência física e mental maior do que ela. Vigorosas experiências psíquicas começam a surgir não como acidentes, mas como projeções de espíritos estranhos, invisíveis ao comum dos mortais e que se supunha haverem tomado posse do corpo do xamã. Em terminologia antropológica, os xamãs são classificados como sacerdotes frenéticos. O fenômeno do frenesi, a dança, só acontece no estágio de desenvolvimento humano em que o indivíduo não se encontra ainda inteiramente cônscio e dono do efeito dos seus processos mentais. O conceito de uma alma capaz de separar do corpo, continuar a viver depois da morte, mais tarde vai ser adotado pela magia em geral, mas surge com a origem do xamanismo. Tanto os homens como os animais dispõem de uma alma, sujeita às mesmas leis que regiam a separação e sua
encarnação. A magia dos povos caçadores primitivos é de origem muito antiga, então não se sabe como surge o xamanismo. Ele aqui confessa. Baseia-se inteiramente na ideia de que a alma dos animais pode ser aprisionada e morta. Pronto. Aqui temos o que nós queríamos dizer a você. Tem mais coisas aqui adiante, mas nós temos aqui estatuetas de xamãs modernos. São feias, viu? Aqui tem outra. E aqui tem a arte que eles ensinavam os seus discípulos a fazerem. Acho que encontrei. A arte das estepes, a cultura das estepes. Não, já fiz. Poxa, eu marquei justamente para vocês. Aqui é a escultura de um xamã. E aqui um tapete feito por ele. Bom, a escultura e o tapete. Uma nítida revivescência desta técnica mental foi preconizada por Santo Inácio de Loyola, nome adotado por Iñigo López de Recalde, da família nobre dos López de Recalde, e que tomou como sacerdote o nome de Inácio de Loyola. Então ele também sabia, era um xamã. Olha só, está dito aqui, ó, página 22. É interessante, né? Então, Inácio de Loyola, nos seus exercícios, um básico de Guilfoscoa, em seus exercícios espirituais, que eu tenho, se baseia totalmente numa série de meditações e imagens mentais de cena da redenção da humanidade por Cristo. Ou seja, quando ele entra em transe, ele vê Jesus Cristo no astral e ele vê a salvação da humanidade. Olha, Santo Inácio de Loyola é por volta de 1530. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Ele vai fundar os jesuítas, que vai tentar impedir o luteranismo de dividir o cristianismo em dois. Bom, aí fala de Miguel de Unamuno, que ao estudar a figura espiritual do chefe dos jesuítas, não é mais o Santo Inácio, percebe que há uma conexão. Miguel de Unamuno, poeta e filósofo espanhol, também basco, discerniu conexão entre a figura de Dom Quixote, que vive no mundo da imaginação, ignora a realidade, e Santo Inácio. No sentido católico, Unamuno pode ter surpreendido um conceito que sobreviveu subconscientemente nas tradições bascas. Basca é uma região da Espanha, que forneceu uma das linhas básicas do caráter nacional espanhol. Sua origem remonta, assim, a tempos pré-históricos e crenças xamânicas. Santo Inácio de Loyola, quem dizia, era um xamã moderno, 1530 depois de Cristo. O xamanismo, aqui nós estamos 12 mil anos atrás. Bom, acabou aqui. Era essa parte que eu estava procurando. Então você veja que o estudo dele foi profundo e olha o que ele ensinava quando estava em transe aos discípulos dele fazerem. Então, o xamanismo, vamos agora dizer de memória, é um fenômeno extraordinário. É o primeiro fenômeno que acontece
de sobrenatural, no qual uma pessoa que não sabe que é escolhida, eu sofri minha primeira influência xamânica aos 6 anos de idade, já falei para vocês, mas não foi desse jeito, foi muito suave. Então, ali, o Dr. André Romeu disse que Santo Inácio de Loyola também é um xamã moderno. Então, nós estamos ligando só para vocês verem que o xamanismo das artes da época pré-histórica nunca mais desapareceu. E aí, quando eu coloquei o livro Umbanda e Sua Eterna Doutrina, é porque a Umbanda abandonou o xamanismo. Influenciada pela idiotice de Kardec, então aceitou a reencarnação, que o xamã não aceitava. Porque uma vez que a alma se desligava do corpo, ela ia para o céu. Para onde? Para a Senhora dos Animais, que eu mostrei aqui no livro da Gina Pichel. Ela ia se unir, a alma dele fora do corpo, ia se unir à Senhora dos Animais. Então, a idiotice de Kardec, da reencarnação, terminou sendo adotada pela Umbanda. Por isso que eu me indignei e estou fazendo essa série. Mas veja, isso é arte pré-histórica. Isso é uma deusa. A mãe, no sentido de que a criadora de tudo. Então Deus já foi mulher na pré-história. Então, entendo de xamanismo, primeiro porque fiz arte, a história da arte no IBA. Segundo, porque me baseio no maior conhecedor de xamanismo, que é o Dr. André Romeu, do Museu Etnográfico e Etnológico de Munique. Mas tem mais. Mas vou deixar para a próxima aula. Esse livro aqui é uma preciosidade. História Social da Arte e da Literatura. Vai falar do xamanismo também. Mas do xamanismo pré-histórico. Então, o que eu quero nessa sequência de vídeos dizer a vocês é que tanto a Gina Pichel quanto o Dr. André Romeu chegam à conclusão que nós perdemos uma característica essencial. O xamã era inocente, dedicava-se completamente ao seu povo e não queria retorno. Por quê? Porque o que era dado a ele, de graça dai, recebesse, de graça dai. Era essa ideia. Enquanto que o curandeiro, o feiticeiro, né, o pajé, eles querem supremacia, eles querem status. Como hoje, qualquer mago, ou as escolas de mistérios, as sociedades secretas fazem isso. Dizem que tem esse segredo, não tem. Não tem, porque eu conheço profundamente várias sociedades secretas. E elas não têm o segredo do xamanismo. Elas não sabem. A projeção astral deles é uma brincadeira de criança. Nós estamos no universo, segundo a descoberta do telescópio James Webb, nós estamos em universos paralelos e mundos pluridimensionais. O xamã vai a qualquer um deles. Eu vou. Quando eu quero, não. Quando eu tenho permissão. Assim também o xamã. Entendeu? Então, foi a maior besteira da Umbanda, que é moderna, ter aberto mão das premissas do xamã, que era uma pessoa desinteressada, pobre, vivia isolado, e adotar a reencarnação, que não fazia parte da ideia dos xamanistas, ou dos xamãs, e adotou a teoria da reencarnação. Por isso que tem gente zangada, porque a Umbanda fez um tremendo erro, quando, abandonando a tradição xamânica, adotou as teorias estúpidas de Allan Kardec da reencarnação. E vou provar isso a vocês. No próximo livro, vocês terão mais. Agora, eu falo porque eu sou um xamã. Só que o meu processo de iniciação foi diferente. Fui conduzido de outra forma. Não foi como está dito ali pelo professor Dr. André Romeu. Então, até o próximo. Já deu 25 minutos.
eu acho que eu já disse o que eu queria, mas quem quiser discutir comigo, quem quiser me contraditar, quem quiser dizer que eu estou errado, quinta-feira próxima, nós estamos na segunda-feira, dia 5, né? Terça, quarta, quinta. Daqui a 3 dias, às 19 horas, estarei numa live, professor Marlon responde. E aí vocês podem perguntar, porque eu tenho cacife para responder. Tenho certeza que tenho, porque estudei. E porque pratico. Eu não ensino, como certos vídeos aí, aquilo que eu não sei e o que eu não faço. Eu ensino o que eu sei e o que eu faço. Eu sou um xamã, eu sou um mago branco. Hoje tem mais alguma coisa. Não vou dizer o que é. Seria por orgulho, mais nada. Então estou falando do que eu entendo. Senhora que disse que eu me contradisse, você sem dúvida é reencarnacionista. E ficou pé da vida, porque eu disse que a maior besteira da Umbanda, que nós vamos chegar a ela, essa é a nossa intenção, mas estamos começando, como eu gosto do método cronológico, começar pela pré-história, que é onde surge o xamanismo. Um processo antiquíssimo de incorporação, onde se fazia a projeção astral e separava-se a alma do corpo, como eles supunham. Na verdade, hoje a gente chama de duplo etérico ou corpo bioplasmático. É isso aí. E esse senhor que está aqui faz isso frequentemente. Na maioria das vezes, para defender pessoas que estão sofrendo ataques de feiticeiros, de curandeiros, de magos negros, e eu vou no astral para lutar com eles lá. Anteontem, tive uma batalha com um deles. Não vou contar os detalhes. Agora, quinta-feira próxima, então quem achar que eu estou dizendo besteira, apesar de eu estar me baseando no Dr. André Lommel, diretor do museu, e da doutora Gina Pichel, quem achar que eu estou dizendo besteira e achar que pode me contraditar é porque é reencarnacionista e eu estou combatendo aqui a reencarnação. Por quê? Porque a Umbanda não tinha nada a ver com reencarnação. Vou provar a vocês quando chegarmos à Babilônia. Porque a Umbanda é da Babilônia, não é afro. Tá bom? Então, não é a mim que vocês estão contraditando. Vocês estão contraditando o conhecimento que eu recebi no IBA, Instituto de Belas Artes, e o Dr. André Lommel, diretor do Museu Etnográfico e Etnológico de Munique. Estou baseado nele, porque o melhor estudo sobre xamanismo é o dele. Pronto. Fico à disposição para quem quiser, quinta-feira, me desafiar. Eu aceito o desafio. Desde já, eu faço o desafio. Estarei à disposição. O título da live será Professor Marlon Responde. Então, se você acha que eu estou dizendo o que eu não sei, o que eu não conheço, se eu estou me contradizendo, se você tem alguma pergunta que achar me embaraçar, espera até quinta-feira, às 7 horas da noite, e faça a sua pergunta. Eu responderei. E desde já aviso aos meus alunos, né, que nós temos já uma live programada para quinta-feira próxima, 19 horas. Muitos não poderão, como você, minha querida Tabita e o Dudu, porque em Bruxelas, às 7 horas da noite aqui, é meia-noite lá. Eu tenho aluno no estrangeiro. Eu tenho aluno na Suécia. Eu tenho aluno na Austrália. Eu tenho aluno no Brasil. Tá bom? Então, dona senhora que diz que eu me contradigo, então aproveita a quinta-feira e prove que eu me contradigo. E prova que eu não sou um xamã. Ou faça perguntas que me embaraçem. E prova que a Umbanda perdeu muito quando ela abandonou o xamanismo e aderiu à reencarnação, que foi a maior idiotice de Allan Kardec. Pronto. Desculpem, mas geralmente é da minha verve. Quando eu me envolvo muito com o assunto, eu falo grosso, eu sou ríspido,
porque eu detesto a mentira e esse canal se caracteriza pela verdade. Doa em quem doer. Perdi quase 500 alunos visualizadores, que eram alunos não, 500 visualizadores ocasionais. Ganhei 142 inscritos. Saí no lucro, porque os inscritos é quem me acompanha. Os visualizadores ocasionais veem como curiosidade. Então, repito, sou um xamã, estudei profundamente xamanismo, sou admirador da arte rupestre, ou seja, da arte pré-histórica. Estudei no IBA, no Parque Lage. Quem quiser vir no Rio de Janeiro, não sei se ainda existe lá, Instituto de Belas Artes, Parque Lage. Estudei lá, IBA, Instituto de Belas Artes. E me encantei com a pré-história. Sou especialista em pré-história. Tá? Por isso, estou fazendo essa série. Eu sou um mago completo. E tenho uma sala virtual chamada Colégio dos Magos Caldeus. E a Umbanda é da Caldeia. Portanto, me interessa. Eu estou tratando dos meus interesses de alguma maneira pessoais. Sou católico. E daí? Sou cristão. E daí? Santo Inácio de Loyola também era. E vocês acabaram de ouvir eu ler do Dr. André Lomel, dizendo que Miguel Unamuno, estudando a vida de Santo Inácio de Loyola e explorando os exercícios espirituais dele que eu tenho, chegou à conclusão que ele era um xamã. De quando? Do ano 1530, depois de Cristo. E nós estamos conversando lá há 12 mil anos atrás, a arte do Paleolítico. Pronto. Então, até a próxima. E quem quiser me desafiar, quinta-feira, estarei à disposição. Aqui. É só entrar no meu canal. Ademão, que eu vou em frente.